Olá, arianos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos lá para a sua leitura do mês de junho, né? Vamos saber as energias predominantes, disponíveis, as tendências para você. Bora lá, mês de junho, Áries. Leitura para os arianos para o mês de junho de 2023. Fundo da leitura, carta da moralidade, vamos deixar aí por enquanto. Áries. Valete de copas, razão e emoção, né? Naipe de espadas e o naipe de copas. Aqui pode ser bem literal isso, né? De razão e emoção. A emoção, o seu coração querendo falar alguma coisa, mas a energia mental tá se achando melhor, maior, mais sábia, vamos dizer assim. Por que eu tô dizendo isso? Porque é uma rainha e um valete, né? Então a rainha tá acima do valete, sabe mais do que o valete. Me vem isso, né? Como se a mente fosse mais sábia do que o coração. Será, né? Fica o questionamento, porque tem aqui alguma questão, pode ser qualquer questão, tá? Qualquer área da sua vida, que o coração tá querendo falar, né? Como se o seu coração estivesse te puxando para um lado e a razão, a moralidade, o controle, rainha e rei de espadas, né? Estivessem te segurando, quase como se fosse uma questão de honra, vamos dizer assim, né? Vamos lá, vamos ver o que que vem nessa leitura. Sucesso, 6 de paus, o avarento, 4 de ouros, a totalidade, 5 de paus, o mestre e a harmonia, um 10 de copas. O mestre não tem correspondente no tarô tradicional, né? É uma carta específica desse tarô. Então, a carta que abre, geralmente as cartas que abrem a leitura aqui, ó, nessa primeira coluna, eu associo a uma energia do passado. E a energia do passado está ligada a sucesso, a conquista, a vitória, a reconhecimento. E o 4 de ouros é alguém que segura alguma coisa, né? Segura essa energia do sucesso, segura a energia de algo que deu certo. São boas cartas para as questões materiais, tá? Mas eu tô fazendo aqui uma leitura mais energética, realmente, que pode servir para qualquer assunto, né? Algo que vocês consideravam muito bom, né? Algo de sucesso, algo de valor, algo que tem a ver com essa energia da vitória, enfim. E o 4 de ouros logo a seguir me dá essa sensação de talvez ficar apegado a isso que aconteceu ou a essa ideia, né? Já que estamos falando que a energia do naipe de espadas aqui está se considerando mais sábia, né? Como se fosse uma energia, como se fosse uma questão de honra, né? Não, eu não posso
soltar isso, né? Então vamos supor, você deu a sua opinião sobre um assunto, né, ligado aqui à energia da vitória, da conquista, do sucesso, e agarrou essa opinião, né? E por uma questão de honra, talvez você tenha uma dificuldade, por exemplo, de mudar essa opinião. Eu estou dando aqui um exemplo, né? Porque, como eu disse, isso aqui poderia servir para qualquer assunto, tá? O 5 de paus, tradicionalmente, é uma carta de conflitos, né? Esse conflito pode ser um conflito interno, como eu falei aqui, de razão e emoção, né? Pode ser conflitos entre você e outras pessoas, pode ser disputa, pode ser concorrência, tá? Pode ser conflito no sentido de divergência de opiniões, já que eu dei aqui o exemplo da opinião, né? A carta do mestre é a própria imagem do Osho, então é uma carta, né, espiritual e tudo mais, mas é uma carta que eu associo muito às características do próprio Osho, no sentido de liberdade, de ousadia, de irreverência, de autenticidade, né? A rebeldia do Osho é nesse sentido de liberdade e autenticidade, né? E aí contrasta muito com o 4 de ouros, no sentido de que o 4 de ouros é alguém que agarra alguma coisa, nem que seja uma opinião, e não solta aquilo, não solta, não quer soltar, né? A leitura termina nessa parte aqui com uma carta que sugere a harmonização entre o coração e a mente, que é o que veio aqui, né? 10 de copas. 10 de copas é tradicionalmente uma carta de harmonia no amor, na família também, tá? Mas aqui vem essa questão, né? Ou de você se libertar, seja lá do que for, ou de pelo menos você deixar as pessoas ao seu redor serem livres, como o Osho, né? Se for o caso, tá? Já que eu usei o tema aqui da opinião, usei o exemplo da opinião, tá? Eu não quero que fique como uma coisa fixa, né? Então aqui vem esse nível de liberdade, seja da sua parte, seja das pessoas que te cercam, tá? Esse nível de liberdade, de ousadia, de rebeldia, né? De autenticidade, tá? E a leitura termina então com essa carta que é um ápice no sentido de harmonia, né? E a imagem mostra claramente a harmonia entre o coração e a mente, tá? Continuando, Cavaleiro de Espadas, o Sol, o Imperador é a carta de vocês, né? O 10 de espadas, a mudança na forma de pensar, né? E o 6 de ouros, que é uma carta de equilíbrio, equilíbrio entre o dar e o receber, nas relações, sejam elas quais forem, né? De amor, de trabalho, de amizade, de família, tá? Vamos lá. Então a leitura, né? As energias que abrem a sua leitura são essa energia de guerreiro, né? Então o signo de Áries é muito associado ao guerreiro e tudo mais. Ok, tem a ver com a sua própria energia, né? A energia do guerreiro associada à energia da vitória. Razão tá certa, pode haver aqui essa questão de opinião, de verdade, né? Para alguns, tá? No sentido de eu estou certo, né? As cartas que finalizam a leitura têm um pouco mais a ver com a compaixão, né? De toda forma, mais uma vez, são cartas aqui muito positivas, especialmente para as questões materiais da sua vida, profissionais, por exemplo. Então, essas cartas aqui representando o passado, tem o guerreiro e a vitória, né? Ótimo, você conquistou alguma coisa, tá? E trazendo essa leitura mais para a questão energética, vem
Vem novamente a energia da razão associada a essa questão da conquista, do sucesso, de algo que deu certo, tá? Logo em seguida vem um arcano maior, o Sol, para iluminar, né? Para trazer clareza, para falar um pouco do ego também, né? O Sol no seu lado sombra, no seu lado B, é uma carta que tem a ver com as questões do ego e o avarento também, né? Então me vem a expressão egoísta, né? De toda forma, é óbvio que o Sol puxa mais para o lado positivo do que para esse lado menos positivo que eu acabei de falar, tá? Mas não deixa aqui de... Não posso deixar de mencionar isso, tá? Um pouco de egoísmo, pensar em si mesmo, ou como eu disse, achar que somente você tem a razão, né? Quando eventualmente você mesmo pode estar vivendo aqui algum tipo de conflito, seja ele, como eu disse, externo, mas também interno, né? Então tá aqui a energia ariana por excelência, com a carta que representa o conflito. O 5 de paus é a carta que antecede o 6 de paus, né? Então isso aqui vem representando o passado e nesse momento, né, nesse momento que eu digo, possivelmente no mês de junho, a gente faz a leitura e delimita um tempo, mas não é tão certinho assim essa questão do tempo nas leituras de tarô, tá? Só para mencionar. O ariano vivendo algum tipo de conflito, ou algum tipo de disputa, ou algum tipo de divergência, que faz questionar a sua visão ou a sua ideia aqui do passado, né? Essas cartas pedem uma libertação, porque a imagem aqui é de uma morte. Morte que a gente fala aqui no tarô é simbólica. Morte no sentido de transformação. E por ser uma carta do naipe de espadas, que é o que está possivelmente trazendo aqui algum conflito, a energia mental, né, do naipe de espadas, a morte aqui é nesse sentido também, no sentido de mudar a forma de pensar, né? A redução do 10 é 1, então o 10 de espadas ele traz em si o 1 de espadas, o as de espadas, que é o as que fala da verdade, o as do novo nível de consciência, é um as que tem a ver com a energia da clareza mental também, né? Mas aqui é num outro nível, vem com a questão da transformação, né? E com a liberdade, a ousadia e tudo mais que eu falei aqui, que representa a carta do mestre, né? A leitura termina com essas cartas que favorecem a harmonia, o equilíbrio, a negociação, o acordo. Isso dentro de você mesmo, mas também fora, né? Então o 10 de copas favorece as questões do coração, o 6 de ouros favorece as questões materiais da vida, né? Oito de paus, valete de espadas, cavaleiro de copas, 6 de paus, 2 de espadas, vamos lá, eu já vou ler essa linha de cartas junto com as colunas, né? A energia do passado é uma energia de muito movimento, de muita coisa acontecendo, de conquista, de sucesso, de desafios, mas de desafios sendo superados também. Muito movimento mesmo, né? Não esquecendo tudo que eu já falei aqui da energia mental, tá? Logo em seguida, já entrando aqui na energia do momento, né? O 4 de ouros, o sol e novamente a energia mental, né? Temos o valete, o cavaleiro, a rainha e por baixo da rainha, o rei, né? Esse as de ouros parece o sol aqui, né?
As de paus. Energia mental, egoísmo, agarrada a uma ideia. Mais uma vez, seriam boas cartas aqui também no que toca a sua vida profissional ou algo assim, tá? Não são cartas ruins, mas eu tô sendo coerente com o que eu tô falando desde o começo da leitura, porque foi o que me chamou a atenção, né? Mas as duas mensagens são válidas, né? Aquelas que são positivas para a sua vida material, o sucesso, a questão aqui das portas abertas com o sol, né? O equilíbrio, enfim, tá? Mas aqui me vem essa questão de ideias fixas, né? Agora, aqui, se a gente olha, a gente vê uma energia decrescente, o que mostra já o seu processo de mudança mental, mudança na forma de pensar, né? Porque primeiro nós temos o rei, depois a rainha, depois o cavaleiro, depois o valete, depois o 10, né? Percebe que é de trás para frente, né? Tem a ver com voltar atrás, vamos dizer assim, mas no bom sentido, tá? No sentido até de humildade, né? Já que os valetes aqui estão abaixo, né, dos reis e das rainhas, tá? Aqui muito no sentido mental, os reis e rainhas que vêm aqui, né, no sentido de colocar a razão acima da emoção, ou realmente ter essa sensação de que eu tenho a razão, né? Somente eu tenho a razão no caso, né? Então aqui vem essa energia decrescente, parece que é dando um passo para trás, né? Humildade é a palavra que me vem aqui, tá? Então o imperador tá aqui, os conflitos e as lutas estão aqui e a energia do coração começa a aparecer, né? E aqui ela cresce, né? Ela sai de um valete para um cavaleiro, né? Ouvir a voz do coração. A energia do cavaleiro, ela é mais gentil, mais amorosa, menos da luta, que é a energia que abriu a sua leitura, né? A energia da luta, do guerreiro, né? O cavaleiro de copas especificamente, porque o naipe de copas é o naipe do amor, né? É uma energia mais amorosa, mais gentil, tá? Continua sendo um cavaleiro, continua sendo um guerreiro, mas ao invés de ter uma espada na mão, ele tem uma taça, né? A taça que contém a água, né? Que representa os sentimentos, tá? A leitura, então, continua com essa energia da mudança mental, da liberdade, da ousadia, né? Sair de uma energia talvez extremamente moralista, né, que seria um tom um pouco mais pejorativo aqui para essa rainha de espadas, para uma energia mais livre, tá? E nem por isso a vitória deixa de te acompanhar, né? A carta que abre a leitura, ela tá aqui. Aqui tem um tom de superação também, que é uma superação sua, interna, nesse sentido de conseguir mudar a sua própria mente, mudar a sua própria forma de pensar. A leitura termina com essas duas cartas que são muito positivas para, né, questões emocionais, questões materiais. Agora, o 2 de espadas mostra uma certa tendência à negação, um pouco de teimosia, né? Ele me remete ao que eu falei lá no comecinho da leitura. Aqui a gente tem, uma carta do naipe de espadas, né, que representa a energia mental, uma espada apontando para cada lado, que tem a ver com essa questão do conflito interno, né, das divergências quando incluem outras pessoas. É uma carta de dúvidas, é uma carta que remete às dualidades, às polaridades também, tá? Só que aqui eu diria que é 1 contra 2. Né? A energia aqui do equilíbrio entre o coração e a mente, o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, ela tá maior do que
a energia do mental aqui que veio um pouco excessiva na sua leitura, né? E que nem sempre ajuda, nem sempre a energia mental ajuda, né? Então, um 2 de espadas muitas vezes me soa como um negar a ver, né? Quando a gente se nega a ver alguma coisa. Aqui só porque é uma leitura que não é daquelas mais agradáveis que a gente gosta de ver, né? O meu ascendente é Áries, tá? Só para eu me incluir aqui nessa leitura, né? E não falar que falar para as outras pessoas é fácil, né? Então eu me incluo aqui nessa leitura e vou trazer para mim os conselhos ou as mensagens que essa leitura está trazendo, né? Então tem um pouco de teimosia aqui, né? Essa questão da ficar agarrado às polaridades, né? Seja polaridade no sentido de razão e emoção, luz e sombra, yin e yang, né? Feminino, masculino, direita e esquerda e por aí vai, tá? Essas duas cartas sugerem equilíbrio, né? Mas você precisa fazer a escolha também, né? O que você escolhe? Ficar teimoso ou teimosa numa ideia fixa ou abrir-se para uma energia mais livre, para o equilíbrio, inclusive para o equilíbrio nas suas relações, né? O 8 de paus cruza com a carta da harmonia. O 8 de paus é uma carta de movimento contínuo, então ele me remete àquele 8 deitado que é o símbolo do infinito, né? O movimento infinito do universo, o próprio movimento do universo que não para, né? Então você vai sempre ter a oportunidade de mudar a sua forma de pensar e se alinhar mais aqui com a energia da harmonia, né? Tanto a harmonia interna quanto a harmonia externa, tá? O 6 de paus cruza com o 2 de paus. Aqui também a gente tem o 6 de paus e logo em seguida o 2 de espadas. Eu falei paus, né? O 2 de espadas. O que isso pode querer representar? Negar uma vitória sua, negar uma vitória de uma outra pessoa, é algo a se pensar, né? Já que eu associei muito 2 de espadas aqui a uma espécie de negação, né? De não querer tirar a venda dos olhos, tá? O sol tá aí, né? É quase impossível não ver alguma coisa quando o sol tá na leitura, porque é um arcano maior, é a mão do universo na sua vida colocando luz, colocando um holofote, né? Valete de espadas cruza com a carta do mestre, novos aprendizados. Aqui é uma energia de aluno-professor, né? Novos aprendizados. Você pode ser o professor, mas você também pode ser o aluno. E você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, e isso requer realmente uma humildade, né? 4 de ouros com 6 de paus é a mesma energia que está aqui também, né? Estar agarrada à energia da vitória, seja lá o que isso signifique para você, tá? 5 de paus com o cavaleiro de copas, sair da energia do conflito para a energia para vir para a energia do coração, da gentileza, do amor, né? A energia central é você, o que é muito bom, né? Então, o imperador é um líder. É você líder da sua própria vida, é você líder de algo específico na sua vida, se for o caso, né? Ah, eu tenho uma empresa, né? Então, é uma energia de liderança, né? Ou então você trabalha numa empresa onde você tem um cargo de responsabilidade, também. E mesmo que não seja o caso, né, tem toda essa questão de você liderar a sua própria vida, fazer as suas escolhas e se responsabilizar por elas, né? Se responsabilizar pelas suas escolhas, porque essa carta é uma carta de escolhas, tá? A energia da moralidade aqui tem muitas grades, né, no sentido de aprisionamento, né, aprisionada a uma energia mental como se ela fosse superior
a própria energia do coração. Na verdade, a gente precisa justamente encontrar um equilíbrio, né? Áries. Completude, intenção. Essa carta tem a ver com lei da atração. Essa mensagem vai trazer uma mensagem aqui que tem mais a ver com vida amorosa. Pode ser específico para alguém ou para alguns, né? A completude é uma união baseada na parceria entre iguais e não no modelo de dominação-submissão herdado do sistema patriarcal e que ainda perdura em muitos relacionamentos atuais. Em termos de relacionamentos, a completude refere-se a um encontro amoroso em que existe um profundo respeito mútuo e a valorização das diferenças. Assim, o masculino se torna consciente da sua força e a oferece de bom grado ao feminino na forma de um abraço quente e acolhedor. O feminino, por sua vez, ao se permitir ser abraçado, sente-se seguro para expressar toda a sensibilidade de que é capaz, oferecendo-a também de bom grado ao masculino na forma de beleza e criatividade. Lindos frutos surgem dessa união que, quando ocorre, traz ao casal uma sensação de bem-estar, acolhimento, confiança e tranquilidade. Um verdadeiro companheirismo que reside além dos arroubos emocionais da paixão. Vivenciar essa união é como chegar finalmente em casa depois de uma caminhada longa e exaustiva. É viver em paz. Para que a completude aconteça na sua vida, é necessário que, em primeiro lugar, você aprenda a equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Esses opostos, né? Então, o masculino e o feminino aqui representa os opostos, quaisquer deles, né? Luz e sombra, aqueles exemplos que eu dei, tá? Quando essas forças interiores estiverem em harmonia, a harmonia, né? Aqui vem a razão e a emoção, né? A mente e o coração. Você será capaz de atrair um parceiro afetivo que reflita essa integração e de vivenciar um relacionamento verdadeiramente amoroso e equilibrado, que é o que está aqui, né? A completude veio hoje em sua direção para lhe dizer que é chegado o seu momento de vivenciar esse tipo de relacionamento. Neste exato momento existe uma energia sutil circulando ao seu redor, uma linda onda vibratória que irá atuar sobre o masculino e o feminino dentro de você, ajudando a integrá-los. Em breve você vivenciará essa integração também em um relacionamento afetivo, mas podemos ampliar a interpretação dessa carta para quaisquer tipos de relacionamento, tá? Não importa se já existe alguém na sua vida ou não, uma relação de igualdade amorosa e parceria está vindo em sua direção. Acredite e prepare-se. É isso, arianos, terminamos a sua leitura do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa leitura possa te servir, possa te ajudar de alguma forma, nem que seja para refletir a respeito de tudo que foi dito aqui, né? Se a leitura ainda não estiver fazendo muito sentido, eu recomendo que vocês voltem aqui no canal e assistam a leitura novamente no final do mês. A compreensão das mensagens pode realmente se alterar bastante com o passar do tempo, tá bom? Tudo de bom para vocês, muito obrigada, namastê.